Chegou o dia de você descobrir como ganhar dinheiro dormindo. Sim, dormindo. Enquanto você descansa, trabalha, se diverte, o seu dinheiro vai estar trabalhando para você e gerando uma renda passiva. E é por isso que hoje eu separei 6 maneiras de você ter uma renda extra. Investiu sua grana, pronto, já vai colher os frutos. Eu sou Ida Fordeloni e esse é o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. É novo aqui no Econoí? Então você não está sabendo que sai vídeo praticamente todo dia te ensinando a investir melhor sua grana, fazer ela render mais. Então se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum desses conteúdos, porque isso vai te ajudar bastante a chegar mais longe nos seus investimentos. E ó, já deixa sua curtida aqui embaixo também, porque isso te ajuda, claro, o canal a crescer, mas ajuda também o YouTube a entender que você tá procurando conteúdos de investimento e assim ele vai te indicar cada vez mais vídeos aqui do Econoí, de outros canais que vão fazer sua grana render mais. Dados os recados iniciais, bora trocar uma ideia de renda passiva. Como é que você faz para ganhar dinheiro dormindo? E aí, Econoiker, tranquilo? Por aqui tá tudo ótimo e sempre no plano de viver de renda. Posso dizer que eu já tô com uma boa carteira que garante os gastos que eu tenho no mês, mas eu quero saber de você. Quanto que você precisaria ganhar por mês nos seus investimentos para ficar de pernas pro ar, para virar e falar: não sei não se eu vou trabalhar mais nessa vida, viu? Você precisaria de 2 mil, 5 mil, 10 mil reais? Qual que é o seu padrão de gastos? Vai pensando aí e deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você deixar nos comentários quanto que você precisa de renda passiva, faça uma conta rapidinho para você para te mostrar qual que é o tamanho da sua carteira ideal aí para você conseguir essa renda. E já te falo logo de cara que se você quer viver de renda, o primeiro ponto, o passo inicial é você pensar em quanto que você precisa para viver por mês, porque definido isso você vai ter uma noção de quanto que você precisa juntar ao longo da sua vida aí de investidor para conseguir chegar lá. Isso vai te dar um norte, um objetivo de qual que vai ser a sua meta, onde você quer chegar com os seus investimentos. Porque é muito diferente você juntar uma carteira para ter uma renda passiva de R$1.000 de uma carteira que vai te gerar uma renda aí de R$10.000 por mês. Então pensa aí, deixa nos comentários e partiu entender quais são esses investimentos que geram renda passiva. Você sabia que tá rolando um e-book do Tesouro Direto em que a gente explicou direitinho como é que funciona o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, com juros semestrais, sem juros semestrais, tá tudo mastigado em texto e em vídeo também. Esse e-book é gratuito e ele tá aqui no link na descrição do vídeo. Primeiro investimento é um queridinho aqui do canal e eu tô falando do Tesouro Direto, mas não é qualquer Tesouro Direto não. Você vai reparar quando você entra no site do Tesouro ou lá na sua corretora que tem alguns títulos específicos que tem um sobrenome chamado juros semestrais. E é bem simples de entender. Tudo que você investe vai ser devolvido lá no final. Então você investiu, sei lá, R$1.000, esses R$1.000 vão ser devolvidos lá no final. Só que o rendimento ele é antecipado. A cada 6 meses vai cair no seu bolso, ou melhor, lá na conta da sua corretora. Então vamos supor que você investiu, sei lá, R$100.000 e durante 6 meses isso rendeu R$5.000. Passado esses 6 meses, esse semestre, vão ser R$5.000 que vão cair lá na conta da sua corretora. Mas e os 100 mil? Não acontece nada, eles vão seguir rendendo, eles só vão ser devolvidos lá no final, no vencimento dessa aplicação. Justamente por esse Tesouro Direto ter esse pagamento semestral, né, a cada 6 meses, ele é indicado justamente se você está na fase de viver de renda, porque pensa aqui comigo, se você está ainda juntando o patrimônio, não faz tanto sentido assim a cada 6 meses você tirar o rendimento desse investimento. Cada vez que você tira o retorno, que você saca, você acaba parando o efeito dos juros compostos. Pode até ser que você receba essa bolada do Tesouro Direto com juros semestrais e você reinvista essa grana, mas pra que você vai ficar perdendo esse tempo, né? De receber os juros, pensar onde você vai aplicar, reaplicar, nisso você perde uns dias. Além do que vai ter imposto de renda cada vez que o Tesouro Direto pagar o rendimento. Então se você está na fase de juntar um patrimônio, invista naqueles que não têm juros semestrais, mas para viver de renda, aí sim, esse é um bom investimento. Mas voltando aqui para os juros semestrais, atualmente lá no Tesouro Direto são 3 aplicações que têm esse sobrenome de juros semestrais e todas rendem IPCA mais um juro fixo, são Tesouro IPCA. Essas aplicações têm rendido aí IPCA, né, inflação mais 5,5% mais ou menos, dependendo do vencimento do investimento que você escolher. Tem prazo para 2032, 2040, 2055, cara, bem longo prazo. Segundo investimento dessa lista aqui, onde você ganha dinheiro dormindo, você vai ter uma renda passiva lá, ó, sem fazer nada, são as contas digitais. Estou falando de Nuconta, Mercado Pago, qualquer conta digital dessas mais simples que não te cobram tarifa para abrir conta e que rendem
tem pelo menos 100% CDI. Essas contas têm uma coisa muito boa que é a liquidez diária. O seu dinheiro que você deposita lá, que você investe, vai render todo dia um pouquinho e todo dia você pode sacar. Claro que você não vai ficar tirando dinheiro todo dia, mas se você está falando de gerar uma renda passiva mensal, uma vez por mês ali, no dia de pagamento das suas contas, você pode sim retirar os rendimentos da sua aplicação. Agora o ponto é, quanto que rende essas contas digitais? 100% do CDI dá quanto no fim do dia? Não vou te dar a resposta nesse vídeo porque tem outro conteúdo completo. A gente fez a conta de quanto que rende 100 mil reais na NuConta. É a conta digital talvez mais famosa aí desse Brasilzão e tá imperdível porque a gente colocou ali, ó, até o desconto do imposto de renda tá incluído nessa continha. Esse vídeo tá dentro da playlist de bancos e corretoras, onde tem aí um monte de opção para você ver o que é melhor aí pro seu caso. Terceira opção para você ter uma renda passiva nos investimentos, uma renda extra nos investimentos, é aquela renda fixa tradicional, tipo CDB, LCI, LCA. Nesse tipo de investimento você está emprestando sua grana para o banco que daqui a um tempinho vai devolver o seu dinheiro. Pode ser daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Acho que os maiores prazos que eu já vi de CDB são em torno aí de 10 anos. Mas como é que eu vou viver de renda? Eu vou ter que esperar 10 anos, 5 anos para ver a cor da minha grana de volta, para a grana e o rendimento cair na minha conta de novo. Como é que funciona isso? Nesse caso da renda fixa tradicional, você pode ter uma estratégia de escalonamento. A cada ano você ter um pouquinho de renda fixa vencendo de maneira que esse vencimento já vai cobrir o seu custo daquele ano. Esse escalonamento, o fluxo de caixa, nada mais é do que você pensar em vencimentos diferentes. Você pode ter um pouquinho de CDB, de LCI vencendo daqui um ano, um pouquinho de CDB vencendo daqui 2 anos, daqui 3 anos, de maneira que todo ano você vai receber um dinheiro dos seus investimentos que vão estar vencendo. E aí você decide o que você vai fazer com essa grana. Você pode reaplicar em outras coisas, alongar os prazos, né? Venceu esse ano, você joga para o próximo ano se você não precisar desse dinheiro, ou então você pode viver de renda ou complementar a renda de outras fontes aí que você tenha para ir vivendo no seu mês a mês. Então vamos lá, você tem uma renda passiva já vindo do seu tesouro direto, você tem uma renda passiva já vindo da sua conta digital e ainda pinga um dinheiro do CDB que venceu nesse ano. Aí você decide se você vai complementar essa renda passiva ou se você vai reaplicar esse dinheiro para usar daqui a um tempinho. O nome dessa estratégia parece até coisa de contador, né? Fluxo de caixa, escalonamento, mas é bem simples de entender. É só garantir que todo ano você vai ter um pedacinho dos seus CDBs da sua carteira vencendo e isso vai te dar liquidez para decidir o que você vai fazer da sua vida, né? O que você vai fazer com a grana e essa grana que eventualmente pode até cobrir os seus custos daquele ano. Saindo do mundo da renda fixa e agora partindo para a bolsa, você sabia que tem 2 maneiras de ganhar com as ações, né? Você pode ganhar na valorização das ações e também com recebimento de uma parte do lucro das empresas onde você está aplicando. São os dividendos. E os dividendos são a 4ª maneira de você ter uma renda extra nos investimentos. Funciona assim, você vai comprar ação lá da Petrobras, da Vale, da Sabesp, whatever, da empresa que você quiser e todo mês ela vai render um lucro. Só que quando fecha o trimestre, eles vão divulgar o balanço de quanto que foi o lucro naquele trimestre. E aí o que as empresas costumam fazer? Distribuir esse lucro para todo mundo que é investidor. Se você tem uma ação, você vai receber o dividendo proporcional a uma ação. Se você tem 100 ações, você vai receber o dividendo proporcional a 100 ações. Não tem uma obrigação da empresa distribuir o lucro a um percentual mínimo, mas de praxe aqui no Brasil, as empresas costumam distribuir 20% pelo menos do lucro em forma de dividendos. Tem empresas que pagam muito mais do que esse percentual, tem empresa que paga menos, e é por isso que é legal você pesquisar o histórico desse dividendo para entender como é que funciona a política da empresa, em que momento a empresa está. Será que ela ainda está precisando usar boa parte desse lucro para recompor caixa, para construir fábrica, para, sei lá, comprar concorrente, para expandir os negócios? Ou será que essa empresa já está mais consolidada, não tem tanto investimento no negócio assim para ser feito, e aí se não tem como usar a grana, eles acabam distribuindo dividendo mesmo. Via de regra, as empresas que não estão numa fase de expandir o negócio não têm necessidade de ter tanto dinheiro em caixa assim, e eles acabam distribuindo maiores percentuais, maiores dividendos para você que é investidor. Isso acontece com as famosas empresas de energia, com empresas de saneamento, enfim, tem muita empresa boa pagadora de dividendos. Outro detalhe bem importante que você tem que ficar de olho é a regularidade desse pagamento. Não adianta nada você olhar ali o histórico e falar, nossa,
Essa empresa pagou, tipo, sei lá, muita grana na última distribuição de dividendo, mas aí quando você vê foi algo muito pontual, tipo, quando você vê o histórico maior ali, não é o que acontece normalmente. Não é o intuito aqui ficar se alongando muito em dividendo, mas se você quer que esse tema volte aqui no Economic, deixa aqui nos comentários também que a gente sempre tá de olho. Mas cara, dividendo é muito legal. É muito legal, eu me empolgo falando, então eu não posso deixar de falar que tem uma vantagem muito interessante em relação a CDB, Tesouro Direto, que é isenção de imposto de renda. Toda a grana do dividendo, do lucro que vai cair lá na sua corretora já está isenta de imposto. Você não paga nada por receber dividendo. É diferente do lucro que você vai ter, dos juros que você vai receber do Tesouro ou do CDB, onde o imposto de renda começa bem alto, inclusive, é de 22,5% do lucro. Ele vai caindo com o tempo, mas só depois de 2 anos é que você vai pagar um menor IR e ainda assim é meio salgadinho, é de 15% da sua rentabilidade. Então, você não pagar imposto nos dividendos é uma baita de uma vantagem. Ainda no mundo da bolsa tem os fundos imobiliários, onde também tem isenção dos dividendos. A lógica é bem parecida com as ações, só que ao invés de você receber o lucro da empresa, você vai receber o lucro do fundo. E como é que o fundo imobiliário consegue ter lucro? Ele pega o seu dinheiro e o dinheiro de vários investidores e basicamente aplica em imóveis. Pode ser a construção de um imóvel para revender depois, pode ser um aluguel, mas vamos usar o exemplo do aluguel que fica mais simples de entender. Se esse fundo compra ou constrói imóveis para alocação, conforme esses imóveis forem alugados, ele vai receber um dinheiro, ele vai ter um fluxo de caixa. Todo mês ele vai receber o aluguel e vai distribuir esse lucro para os investidores, entre eles você. Além de imóvel, esse fundo também pode aplicar em renda fixa imobiliária para incentivar o mercado imobiliário, enfim, tem N possibilidades, mas basicamente todo o lucro que esse fundo gerar, ele vai distribuir para os investidores. Já entendeu que a lógica é bem parecida com as ações, mas os fundos imobiliários têm duas vantagens em relação às ações. A primeira é que geralmente o fluxo de pagamento é mensal, ou seja, praticamente a maioria aí dos fundos paga mensalmente o lucro para os investidores. Nas ações, esse pagamento, via de regra, é trimestral, né? A cada 3 meses. E para quem não é controladinho ali, pode ser que dê uma bagunçada nas finanças, porque a cada 3 meses você vai receber uma bolada dos seus investimentos em forma de dividendos, e quem não é controladinho pode gastar tudo de uma vez. Como os nossos gastos costumam ser mensais, se você tem esse fluxo mensal, fica mais fácil de você se controlar. No Tesouro Direto, para quem não é tão organizado assim, pode ser que dê uma bagunçada, porque o fluxo é a cada 6 meses, semestral. Então imagina você receber uma bolada a cada 6 meses e ter que se programar para usar essa grana ao longo dos próximos 6 meses. Vai ter gente que vai se bagunçar. Mas voltando aqui para os fundos imobiliários, tem uma segunda vantagem em relação às ações, que é o percentual do lucro que eles distribuem. Lembra que nas ações, em geral, fica aí ao redor dos 20%? Nos FIIs, nos fundos imobiliários, existe uma regra. No mínimo 95% do lucro tem que ser pago para os investidores, o que é uma baita de uma porcentagem. É muita grana que é distribuída, que é repartida entre os investidores todos os meses. tem um gato invadindo o meu cenário. Era o que me faltava. Bom, mas eu não falei que são 6 maneiras de você ter renda extra nos investimentos? Tem uma sexta maneira, que é você alugando as suas ações e seus fundos imobiliários. Se você é economiker raiz, tá ligado que a gente incentiva investimentos no longo prazo, né? Porque você vai comprar hoje pensando na valorização dessa ação, do seu fundo imobiliário daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, geralmente anos, na verdade. A gente não incentiva day trade, que você saia comprando e vendendo aí no mesmo dia, na mesma semana. Não é isso que a gente defende aqui no Economic. Mas vamos lá, investimento de longo prazo significa que você não possa fazer uma rentabilidade maior na sua carteira? Não, se você vai deixar seu investimento lá parado, rendendo ao longo de bons anos aí da sua vida, faça uma rentabilidade em cima disso. Da mesma maneira que você acredita no crescimento dessas empresas, tem uma parte do mercado que vai olhar para sua empresa e falar: acho que vai dar ruim, isso aí vai cair. Basicamente, eles fazem uma operação vendida na bolsa, que é apostar na queda daquele ativo. Para fazer essa operação, eles precisam alugar um ativo e vender antes de comprar. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente você que é o detentor da ação ou do fundo imobiliário, você pode alugar esse ativo para a pessoa fazer a operação vendida e essa pessoa vai te pagar uma taxa de aluguel. O fundo imobiliário, a ação continua sendo sua, os dividendos continuam caindo
na sua conta, mas enquanto a pessoa vai usar seus investimentos para fazer a operação vendida, ela vai te pagar a taxa de aluguel. Tem investimento que tem aluguel de 0,5%, tem investimento que tem aluguel de 1%, e aí muda muito, mas em geral você vai conseguir uma pitadinha mais de rentabilidade aí na sua carteira. Uma operação que para você não tem risco, porque a bolsa tá fazendo a intermediação, né, o meio de campo aí dessa operação, e a pessoa que tomou as suas ações alugadas, ela coloca garantias que lá no fim, né, desse contrato ele vai ter dinheiro suficiente para te devolver a sua grana, para devolver o seu ativo, os seus investimentos. Você nem precisa saber de fato quanto que é a taxa de aluguel, mas se você estiver muito curioso, você pode entrar em contato com a sua corretora para saber especificamente quanto que é a taxa de aluguel do seu fundo XPTO que você tem lá na carteira. Na maioria das corretoras existe o serviço de conta remunerada. Conta remunerada é justamente isso, disponibilizar toda a sua carteira de fundos imobiliários, ações, para aluguel. Você sabe que eu já ativei a conta remunerada da minha corretora e eu nem sei quanto que tá a taxa. O que eu sei é que pinga quase todo dia um dinheirinho lá na conta. Sou rica! R$1, R$1,50, 70 centavos. São investidores que estão usando minha carteira para fazer essa operação vendida e que vão pagando essa taxa de aluguel conforme eles vão fazendo lá as operações deles. Uma dica bônus aqui tá ligada a imóvel. Imóvel em geral, galera, não é investimento, porque muita gente compra o imóvel para morar. Então, se você tá usando esse imóvel não para rentabilizar, para ganhar mais dinheiro em cima dele, mas para você morar, isso não é um investimento, né? Mas você pode transformar esse passivo em um ativo, e é o que minha avó faz, por exemplo, alugando a garagem dela. Sim, minha avó mora numa casa que tem um quintalzão aí, cabe uns 10 carros, ela aluga cada garagem a uns R$300 mais ou menos e tira uma puta de uma grana só alugando a garagem, já que ela nem tem carro. Você pode garantir essa renda extra, então, nesse investimento de imóvel, alugando a garagem, alugando um cômodo, alugando uma parte do imóvel para transformar e montar um comérciozinho ali na porta da sua casa, enfim. Pensa, se não existe uma maneira de você alugar parte do imóvel onde você mora hoje em dia e você não está utilizando tanto assim. Se você está interessado em se aprofundar um pouquinho mais de ação, renda fixa, tesouro direto, o que será que rendeu mais? Em outro vídeo que a gente fez com uma batalha entre tesouro direto e ações, o que será que rendeu mais em uma década? A resposta está nesse vídeo aqui em cima e aqui embaixo tem uma explicação completa de como funciona o tesouro direto, incluindo esses juros semestrais. Será que vale a pena? Para quem que vale a pena? Tá tudo aqui. Só não vai embora sem se inscrever nessa bolinha pra gente continuar trocando ideia por aqui.